entrando na temporada dos Yamim Noraim, que significa dias terríveis ou dias de temor. É o período entre Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, e Yom Kippur, o dia da expiação ou o dia do perdão, como muitos chamam. Considerada a principal data do calendário judaico, ao mesmo tempo que se aproximam essas importantes festas, também se aproxima o trágico dia 7 de outubro, marcando o ano do pior atentado terrorista da história de Israel. Sou João Torquato, sou militante do movimento negro, pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia, e esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Anita Efraim, jornalista, mestre em comunicação política, e até o momento da gravação desse episódio, 101 reféns israelenses e não israelenses, né, alguns deles, ainda estão nas mãos do grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Enquanto isso, Israel vive a maior escalada no norte do país, no conflito com o Hezbollah, que ataca o país diariamente desde o dia 8 de outubro de 2023, deixando cidades no norte de Israel praticamente inabitáveis. Como celebrar as grandes festas em um dos períodos mais difíceis da história do povo judeu? Para conversar com a gente sobre esse tema, a gente convidou mais uma vez aqui para o nosso podcast o rabino Natan Freller, eterno madrir, que depois de quase uma década de estudos e trabalhos rabínicos nos Estados Unidos e em Israel, está no Brasil e está atuando como rabino na CIP, a Congregação Israelita Paulista. Tudo bem, Natan? Muito obrigada por topar conversar com a gente. Uma época do ano sensível, sua agenda deve estar uma loucura, então que bom que você achou um tempinho aqui pra gente. Muito obrigado, João, Anita, sempre uma honra, um convite do IB, tentar ajudar a organizar um pouquinho os pensamentos que estão circulando nas nossas mentes, nos nossos corações, durante esse momento tão significativo no calendário judaico. Pois é, e a primeira pergunta para a gente entrar no clima, explica para todo mundo que está escutando aqui o podcast o que são os Yamim Noraim e como você descreveria a importância desses dias na tradição judaica. Por que eles são tão significativos e por que eles ficam ainda mais significativos num momento de sofrimento do povo judeu? Não é a primeira vez na história, né? Talvez a primeira enquanto a gente esteja vivo, ou talvez não, teve guerra do Yom Kippur também, né? Acho que a tradição judaica tem algumas coincidências, dá para dizer? Não muito, né? Bom, primeiro deixa eu explicar um pouquinho para quem ainda não ouviu falar nos Yamim Noraim, literalmente quer dizer os dias de reverência. É um nome utilizado na tradição rabínica para descrever principalmente os 10 dias que começam com o Rosh Hashanah, que é o início do ano novo. Nesse ano começa na noite do dia 2 ou 3 de outubro? 2 de outubro. Espero que eu venha na noite certa para a sinagoga esse ano. E que termina com o Yom Kippur, que são 10 dias depois, nesse ano na noite do dia 11 de outubro e o dia 12 de outubro. Essas datas são marcadas baseadas no calendário judaico, que não é exatamente igual ao calendário gregoriano que a gente segue de maneira civil no Brasil. Então, por isso, cada ano as datas vão um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Tanto o Rosh Hashanah, que literalmente quer dizer a cabeça do ano, o nosso ano novo, quanto o Yom, o dia da expiação, né, de que os nossos pecados foram perdoados por Deus, aparecem na Torá. De maneira alguma, a relação que a gente tem hoje com essas festas e mesmo as práticas religiosas que a gente tem com essa festa são muito diferentes do relato bíblico. O relato bíblico, inclusive, fala do dia do toque do shofar, aquele chifre, normalmente carneiro, que a gente toca e faz barulhos muito específicos para tocar o coração, para acordar, despertar a gente para esse ano que está começando e fazer toda uma retrospectiva, uma reflexão. A Torá fala do dia do toque do shofar, né? Mas fala que isso vai acontecer no 7º mês do calendário. Como assim no 7º mês do calendário? O calendário, de acordo com a perspectiva bíblica, ele começa a contar o mês 1, o mês da saída do Egito, o mês que hoje a gente chama de Nissan, que é o mês de Pessah. Então, o Rosh Hashanah, segundo a Torá, acontece no 7º mês. Só na Mishnah, a primeira obra literária rabínica, que vai ser compilada aproximadamente no ano 200, é que os rabinos decidem que, na verdade, existem 4 anos novos. Muitos de vocês devem conhecer um dos outros anos novos, o Tu B'Shvat, o Ano Novo das Árvores, que a gente comemora normalmente lá para final de janeiro, fevereiro, e esse é o nosso Ano Novo. Ele foi codificado, então, ainda na Mishnah, e durante a Mishnah e o Talmud,
as discussões subsequentes dos rabinos, codificadas até o ano 600, e depois toda a literatura que segue vem discutindo, então, o que fazer com esse dia, e vem criando materiais, criando liturgia, criando textos, criando rituais, legislando sobre tudo isso, sobre como funciona cada uma dessas festas. Por que, então, que elas são tão importantes? Obviamente, elas têm um elemento religioso, né, sobre a questão do perdão, que em particular eu acho que é um tema que mexe muito com o eu religioso. Existe uma tradição muito antiga de que a verdade, de que a justiça são conferidas a Deus. E então a gente tem uma oportunidade de ser julgado. Rosh Hashanah, o Ano Novo, também é conhecido como Yom Hadin, como o dia do julgamento. E então depois ser perdoado se a gente cometeu algum pecado, algum erro, alguma falta nesse processo, no Yom Kippur. As tradições religiosas têm um foco muito forte no comportamento humano. E por isso, talvez, essas festas trazem tanta atenção para a responsabilidade religiosa que a gente tem com isso. Além de que são festas que se fazem essencialmente na sinagoga, que tem muitos rituais relacionados à sinagoga. A festa de Hanukkah... Posso te interromper rapidinho? Porque me ocorreu agora uma dúvida. Você está falando do dia do julgamento. Aí primeiro a gente é julgado, depois a gente pede perdão? Bela pergunta. Por que nessa ordem? Por que não o contrário? Bela pergunta. Primeiro a gente tem que entender que tem dois tipos de perdão. Tem o perdão divino e tem o perdão humano. Qualquer erro cometido entre dois seres humanos, a gente tem que resolver entre nós mesmos. O Yom Kippur não faz mágica, não resolve os problemas que a gente criou com a gente mesmo. Seja nós com nós mesmos, às vezes é importante também nos perdoar de coisas que a gente fez, mas também com outros seres humanos. O Yom Kippur, a expiação, né, esse perdão divino que vem através do ritual, ele é focado em perdoar, em eliminar a culpa e o peso da responsabilidade de coisas que a gente fez não da maneira que a gente esperava, em relação a Deus, em coisas que têm a ver com esse relacionamento. Então, se a gente fez alguma coisa errada ao longo do ano, a gente tem a responsabilidade de falar com aquelas pessoas às quais a gente errou e fazer a techuvá, o arrependimento, que é o processo de reconexão e reestruturação daquele relacionamento. Então a gente fala normalmente dia do perdão para o Yom Kippur, apesar do nome correto ser dia da expiação. Tudo aquilo que a gente já fez, está feito, e agora é como se fosse uma última chance, um relacionamento através do ritual entre o humano e o divino, para que a gente possa estar limpo para o próximo ano desse peso. O judaísmo acredita que é muito importante que a gente tenha uma segunda chance, que essas marcas não fiquem com a gente para sempre. Talvez o dia do julgamento, que vem antes, ele está aí para nos ajudar. Eu vejo ele como uma ferramenta educativa, quando a gente só estuda quando? Antes da prova. Né? Então a gente só faz a tchuvá, a gente só faz o reshbon hanefesh, essa contabilidade da alma, quando o julgamento está chegando. E aí que a gente, na verdade, está engajando com o processo de tchuvá, de arrependimento, de retorno, e então fazendo as coisas certas a partir de então. E pensando um pouco assim, Rabino, né, dos eventos de 7 de outubro e as suas consequências até agora, né? Como você acredita que o significado de Rosh Hashanah se transforma para a comunidade judaica esse ano, assim, porque existe alguma forma de desassociar esse momento de Israel do calendário judaico, né? E a gente gravou ano passado, a gente falou, estava naquele período ali da reforma judicial em Israel, né? Então, muita atenção. Aí acontece o 7 de outubro, agora no momento que a gente está gravando aqui, tem toda a situação no norte, com o Líbano, né? E, como a Anitta falou na abertura, 90 pessoas, né? 101 reféns israelenses ainda permanecem na mão do grupo terrorista Hamas em Gaza. Como que a gente desassocia esse momento? Vamos lá. Primeiro eu quero lembrar que o Rosh Hashanah e Yom Kippur não são tão importantes só pela questão religiosa que eu trouxe há pouco. Se a gente pensar de uma maneira cultural e uma maneira sociológica, a maioria dos judeus não necessariamente se identificam como pessoas religiosas. Extremamente forte na identidade, pertencentes a um povo, mas não necessariamente de maneira religiosa. E o Rosh Hashanah e Yom Kippur tem esse elemento central na identidade da comunidade como um todo.
e acabam sendo as festas mais observadas por judeus ao redor do mundo. Existe uma expressão em inglês que é muito interessante, que é 3 times a year Jews. Os judeus de 3 dias no ano. Essa expressão é utilizada o tempo inteiro com uma normalidade, como se... É verdade, tem judeus que só aparecem 3 vezes por ano e está tudo bem. Isso é parte da nossa cultura, é parte de como somos. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande, porque é muito difícil para uma religião e uma cultura como um todo, né, que acredita muito na importância do dia a dia, da rotina, né, do comportamento comunitário na sua vivência, lidar com uma comunidade que aparece só 3 vezes por ano, às vezes 2, às vezes 1, e quando aparece mais de uma, todas concentradas em 10 dias. Como que uma cultura tão focada no ciclo semanal do Shabat, tão focada nas atividades dos movimentos juvenis, das Tnuot Noar, também semanais, ou com as Mahanot, acontecendo algumas vezes ao ano, como uma comunidade tão focada em ajudar o outro em todos os momentos de dificuldade ao longo do ano consegue se ver como comunidade quando a gente só se junta 1, 2 ou 3 vezes ao ano nesse momento. Então, eu achava que por eles têm esse peso cultural também muito forte, em que é um momento onde fortalece a identidade judaica. Existem judeus que talvez podem andar o ano inteiro sabendo que são judeus, sabendo da sua identidade, mas talvez numa parte um pouco mais passiva da nossa existência, da nossa atuação. Eu acho que dessa maneira, tanto Rosh Hashanah e Yom Kippur, quanto os ataques terroristas do 7 de outubro e tudo que se desencadeou a partir de então, acabam exercendo um papel similar, de nos lembrar que somos judeus. A identidade é muito fortalecida por um e pelo outro. São momentos que nos trazem juntos como comunidade. Tem pessoas que só se veem nessa época do ano, que se conhecem e ano a ano ficam felizes em retornar e ver uma pessoa que você não viu por um ano inteiro, e está tudo bem que você não viu ela por um ano inteiro, mas você está feliz que naquele momento você se encontrou com aquela pessoa. Além de um elemento religioso muito interessante também, que é o da nostalgia. Muitas vezes as melodias que evocam, né, uma infância relacionada a isso, a um passado muitas vezes tido como melhor do que o presente, eu não sei se eu concordo com isso, mas que muitas vezes evoca essa nostalgia. Eu acho que o 7 de outubro, ao longo desse ano inteiro, trouxe a nossa judeidade, a nossa identidade, o nosso sionismo à flor da pele. Alguns de nós talvez estejam cansados de tudo isso e justamente por isso nem apareçam para celebrações de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Espero estar errado, espero que, pelo contrário, mais pessoas venham aqui, fica o convite. Eu, quando estava morando nos Estados Unidos e teve um atentado terrorista a uma sinagoga em Pittsburgh, no Shabat seguinte, todas as comunidades se mobilizaram e fizeram um Shabat onde todo mundo venha para a sinagoga, para mostrar o apoio de uma ou outra comunidade judaica e mostrar que a gente não vai se esconder, apesar do medo real dos ataques que a gente tem, e que esse momento, talvez, sendo o primeiro Rosh Hashanah e Yom Kippur, depois do 7 de outubro do ano passado, que talvez seja um novo momento para a gente também se mostrar como comunidade, para a gente estar lá um para o outro, a gente não pensar só em nós mesmos, mas a gente entender que a gente tem um papel também comunitário, e ao estar presente, seja na sinagoga, seja num centro cultural judaico que tem atividades de Rosh Hashanah e Yom Kippur, seja nos nossos movimentos juvenis e suas atividades, seja nas famílias judaicas que a gente tem, que a gente possa fortalecer o elo que nos une nesse momento tão difícil. Eu adorei essa sua fala, Natan. Eu vou compartilhar um pouco também a minha experiência individual. Eu sou uma pessoa zero religiosa, mas eu provavelmente, entre os meus amigos mais próximos, né, não mais do que o João, né, mas talvez seja a pessoa que mais frequente a sinagoga, vá no Kabbalat Shabbat e tudo mais. E eu acho que é muito louco, que para mim é 100% uma experiência coletiva, né? Estar lá é importante para mim de forma coletiva, tanto que quando se reza a Amidá, é um momento que eu não me conecto, porque para mim a conexão é o momento da reza coletiva, é o que você falou, né, das melodias conhecidas. Então, para mim essa que é a grande experiência, e isso foi muito louco até quando eu mudei de país, né, quando eu estava morando no Chile, eu me emocionava muito de ir ao Kabbalat Shabbat e ter uma melodia igual à da minha sinagoga do Brasil. Era o momento talvez que eu mais sentisse saudade de casa, em que era mais familiar, né? Então eu acho que isso é muito rico de você estar, de você frequentar um espaço que, né, é um espaço religioso, mas que na diáspora ele tem outras nuances, né? A questão
de comunidade, de cultura e tudo mais. E, bom, acho que é legal a gente expandir um pouco esse papo para você falar um pouquinho sobre como as experiências pessoais e coletivas de dor e perda influenciam a maneira como as pessoas se conectam com as festividades, né? Com os Hagim agora em Yamim Noraim. Também uma experiência pessoal, no caso, a minha avó, em 2011, morreu em Yom Kippur. Então, para mim, esse sempre foi um dia de uma dor muito pessoal também, né? Eu não me lembro exatamente o dia do calendário gregoriano, mas, obviamente, sempre me lembro a data do calendário judaico e, enfim. Também tem uma questão, né, Nathan, de ser um dia que as pessoas dizem que é o dia mais sagrado, né, de se morrer no judaísmo. Então, enfim, queria então que você compartilhasse um pouco sobre essa questão das dores coletivas, a dor coletiva que as pessoas estão vivendo. E antes, um parênteses, desculpa, gente, que o João é super educado e fala como um rabino, e eu fico aqui, Natan, mas é que eu queria pedir desculpa, que eu conheço o Natan faz, sei lá, uns 15 anos, pelo menos, então é um pouco difícil a transição. Então, desculpa, Rabino Natan. Fiquem tranquilos, estamos entre amigos aqui sempre. Eu acho que a comunidade judaica tem uma responsabilidade hoje muito grande, especialmente para judeus progressistas, e falo progressistas de uma maneira muito ampla. Muitos de nós nos sentimos afastados de outras comunidades que a gente tem e que a gente sempre pertenceu de maneira completa e autêntica, sem mas, sem vírgulas. E desde o 7 de outubro, muitas dessas comunidades das quais a gente era parte fundamental ruíram completamente. Algumas a gente ainda tem algumas conexões, outras a gente está justamente tentando fortalecer essas conexões para que esses grupos comunitários, sejam eles quais sejam, não se percam, por acreditar na importância de estar naquele espaço como judeu, como sionista, acima de tudo, e mostrar e ter uma responsabilidade também. Mas, querendo ou não, a comunidade judaica se tornou o nosso ambiente seguro. Estar presente ao longo de todo esse ano junto da comunidade judaica, eu, como rabino, escutei de muitas pessoas que vinham em algumas atividades, jantares, serviços que a gente criava e falava: rabino, eu estou aqui porque eu sempre soube que esse espaço existia, apesar de que eu nunca participei muito dele, mas todos os outros espaços que eu frequentava, eu não posso mais. Eu estou precisando mais da comunidade judaica. E eu acho muito interessante escutar isso, principalmente de pessoas, às vezes, muito distantes da comunidade judaica, mas que justamente ao longo desse último ano se sentiram nessa posição. Eu acho que a experiência comunitária e a experiência como um todo em Israel e na diáspora judaica são completamente diferentes desde o dia 7 de outubro. Eu acho que por muito tempo a gente vivia mundos um tanto quanto paralelos, porém conectados entre a diáspora judaica e Israel. E acho que, de certa maneira, continuamos como nunca relacionados, apesar da experiência física do dia a dia ser completamente outra. Eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de estar em Israel nesse último ano e vivenciar na pele, assim como a Anitta e o João estiveram recentemente. Mas acompanhando de longe, eu vejo que existe uma diferença muito grande. A diferença começa pelo fato de que Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente começou a falar aqui como 3 judeus diaspóricos, e remetemos já várias vezes à comunidade como sinagoga, que mesmo na diáspora existem comunidades judaicas não necessariamente centradas numa sinagoga, mas principalmente em festas como essa, a sinagoga se torna um pilar central da vivência religiosa e cultural e comunitária da festa do Hag. Em Israel, a grande maioria dos judeus não vai na sinagoga, nem no Rosh Hashanah e nem no Yom Kippur. A maioria dos judeus não se entendem necessariamente como judeus religiosos. Daqueles que se entendem como religiosos, tem alguns que vão passar dias na sinagoga, tem alguns que às vezes vão em pequenos momentos também, tem momentos de família, tem momentos de amigos, tem momentos comunitários com outras comunidades que existem também na sociedade israelense. Então eu acho que esse é o momento da gente tentar buscar uma conexão, como vocês perguntaram, também pela dor, também pela perda que nos une a esse momento, mas eu acho que a gente não pode perder de vista que a dor e a perda desse lado do oceano é muito diferente, que por outro lado as nossas vidas
de alguma maneira seguem em frente. E tem 10 mil outras questões que cada uma das nossas comunidades também está vivendo. E que Israel não está, porque Israel quase que parou, quase que só funciona há quase um ano em volta dessa guerra que não acaba. Todas as discussões, como bem lembrada, que a gente tinha até o mês anterior, ano passado, do nada desapareceram. Enquanto isso, aqui em São Paulo, a gente está há uma semana de uma eleição super acirrada que ninguém sabe o que vai acontecer, né? A gente está lidando com problemas sociais muito grandes, né? E que são parte da nossa realidade também. Então, eu acho que tem um debate também a ser feito de como, ao mesmo tempo, a gente encontrar uma conexão forte e significar esse momento do Rosh Hashanah Yom Kippur também em solidariedade, todo mundo que está em Israel, todo o Oriente Médio, judeus ao redor do mundo, mas ao mesmo tempo a gente tem uma responsabilidade de cuidar de cada um da sua comunidade. A gente tem uma vida que segue por aqui e eu acredito que a gente fazer o Rosh Hashanah Yom Kippur só sobre Israel, só sobre o que aconteceu em 7 de outubro e nos meses que seguiram, que a gente não vai estar focando talvez na importância religiosa e cultural do Rosh Hashanah Yom Kippur, da gente fazer a nossa ativada, da gente fazer a nossa reflexão. Sem dúvida nenhuma, todos nós temos muito trabalho espiritual pela frente ao longo dessa semana, então que a gente consiga encontrar o equilíbrio certo entre um e o outro. E aí, né, a Anitta falou aqui também na abertura sobre né, celebrar Rosh Hashanah e Yom Kippur em momentos difíceis, né? E como a história de perseguições e lutas do povo judeu acabou influenciando as tradições e práticas de Yamin Noraim, e de que maneira eventos históricos também, como os pogroms ou a própria Shoah, moldaram a forma como esses dias são celebrados e lembrados, né? Tem alguma, não diria uma relação, mas passou a influenciar depois desses eventos, né? E pensando até em 7 de outubro também, se de alguma maneira passa a influenciar a partir desse ano. Tem 2 termos em hebraico que eu quero ensinar para vocês para responder sobre como que a gente pode incluir novas tradições, novas práticas dentro dos Yamim Noraim, das festas e do judaísmo como um todo, a partir de acontecimentos históricos. Os termos são parecidos, keva e kavaná. Talvez quem foi parte do movimento juvenil já tenha escutado bastante isso. Keva quer dizer a estrutura fixa do ritual. Keva é a estrutura fixa do ritual. Kavaná é a intenção espiritual que a gente tem por trás da prática do ritual. Então, Keva é o fixo, é a estrutura, é o como. Kavaná é o porquê, é sobre o que, a inspiração, é algo propositivo. Existe uma frase que eu gosto muito que diz que a Kavaná de uma geração é a Keva da próxima geração. A Kavaná de uma geração é a Keva da próxima geração. Existem muitos rituais que foram construídos, na verdade, não para serem os rituais propriamente ditos, mas talvez foram construídos para ajudar a criar significado para o momento no qual alguma outra prática religiosa é praticada. Para quem frequenta sinagogas pelo mundo, talvez já deve ter escutado uma melodia escrita pela compositora Debbie Friedman, chamado Misheberach. Misheberach. Não vou continuar cantando para o bem de todos, mas Que isso, Rabino? essa não é a reza. Existe uma reza, existe um texto do Misheberach, ele é um pouco mais longo. A gente costuma fazer, às vezes, sábado de manhã, quando tem leitura da Torá e tudo mais. Tem várias tradições diferentes em várias comunidades. Mas a melodia que ela criou não é a reza em si, mas uma versão resumida dentro de uma melodia muito bonita e que se tornou, na verdade, era a Kavaná, a intenção para um grande momento que depois teria uma reza ou algo do tipo. Ela se tornou a própria reza. A Kavaná de uma geração se tornou a Keva da geração seguinte. Hoje a gente pergunta para as pessoas como que é a reza que a gente pede pela saúde dos doentes. Eles vão começar a cantar essa, como se essa fosse a reza propriamente dita. Demorou muito para que a Shoah e a memória da Shoah se incorporasse de maneira definitiva no Sidurim, nos livros de reza.
Não foi em 45, nem 46, nem 47 que do nada foram editados 10 mil Sidurim, todo mundo trocou e incorporou textos relacionados a isso. Principalmente na comunidade americana, ao longo das décadas 50, 60, 70, 80, foi se incorporando, sem dúvida nenhuma, textos sobre a Shoah, em particular nos textos de Yom Kippur, mas isso foi um processo natural que demorou uma geração. Isso não é algo que a gente vai ver do dia para a noite. Existe um entendimento que os 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos da Torá, que aparecem no livro de Shmot, no livro de Êxodo, no capítulo 20, no início da Torá, eles são repetidos depois no livro de Dvarim, de Deuteronômio, no final da Torá. Com uma pequena diferença, eles não são iguais. Moshe estava no primeiro e estava no segundo. Quase todo o povo que estava em um já não era o mesmo povo que estava no segundo. São 40 anos de diferença. A mensagem talvez precisava mudar. Uma das principais mudanças é de que o Shabat, na primeira versão, ele existe por quê? Por causa da criação do mundo. Na segunda versão, ele existe porque fomos escravos e agora somos livres e só um povo livre pode cumprir com o Shabat. O próprio racional da prática aparece nesse momento porque uma nova geração precisava de uma nova explicação. Um professor meu, durante os estudos rabínicos, provocava a gente falando: minha vida de rabino foi muito fácil. Eu fui rabino depois da Shoah. Eu não precisava convencer as pessoas a virem até a sinagoga. Elas iam porque elas tinham que vir. Senão, a gente ia estar dando uma vitória póstuma a Hitler. A gente participava da comunidade judaica porque a gente não tinha outra opção. Essa era a nossa obrigação como judeu no pós-guerra. E ele trazia isso como uma provocação para falar: vocês, rabinos agora do século XXI, vocês vão ter que falar por que ser judeu. A gente não tinha que responder essa pergunta. As pessoas viam independente disso porque elas tinham que estar lá. Eu acho que tudo que aconteceu nesse último ano mexeu muito com a nossa identidade, fortaleceu da pior maneira possível a nossa necessidade de estar juntos, como judeus, como comunidade judaica. Eu não queria ter esse artifício para que as pessoas se sentissem mais parte, mas isso aconteceu. Como que isso vai se reproduzir no futuro? Quanto disso a gente vai poder incorporar? Assim como a Shoah é um mal tão grande que demanda um espaço único de memória, que não pode ser compartilhado com outros. Só o tempo vai poder dizer o quanto esse momento que a gente está vivendo vai ser relembrado como uma maneira, como parte das guerras de Israel, assim como tantas outras guerras dolorosas no nosso passado, ou se pelo volume, pela destruição, pelo impacto que isso causou. Talvez se tornará um novo Shoah, um novo momento de destaque na nossa história, mas também na nossa memória. E, Natan, a gente vê que em vários Hagim, as comunidades judaicas têm adaptado as celebrações em virtude de tudo que aconteceu há quase um ano. Não só em Israel, mas muito também na diáspora. Em Pessah, por exemplo, vi bastante gente que deixou uma cadeira vazia para relembrar os reféns, né? Tem conversas entre rabinos, algumas coisas que vocês de forma conjunta ou individual, pensaram em sugerir as comunidades para esses Yamim Noraim que chegam agora? É muito interessante ver como que esses rituais também vão tomando forma pela primeira vez, quais deles vão ser mantidos, quais deles acontecerão só uma vez. A ideia de deixar um copo para o Elial, para o profeta Elias, vir no final do Seder, fomenta muito dessas ideias para um Seder de Pessah, que é um espaço tão ritualístico, comunitário, no ambiente familiar, onde cada um faz o seu próprio Seder e tudo mais. Serviços de Rosh Hashanah e Yom Kippur são um pouco mais engessados do que o Seder. Um pouco mais difícil colocar a criatividade da mesma maneira para trabalhar aqui. Mas eu não tenho dúvida que a atmosfera será outra e que em todas as mensagens de todos os líderes religiosos e comunitários, isso vai ser um tema que vai ser tocado. No Yom Kippur, a gente tem um serviço específico chamado Iskor, que é um serviço no qual a gente lembra de pessoas que não estão mais conosco. Não tenho dúvida que em sinagogas ao redor do mundo será um momento dedicado, em particular, pela memória de todos aqueles que foram assassinados durante esse ano. Na CIP, em particular, a gente está pensando em algumas coisas, das menores às maiores, mas a gente teve o privilégio de levar a nossa liderança juvenil. São quase 20 jovens
liderança tanto da nossa equipe profissional quanto das 3 no Tnuot, dos 3 movimentos juvenis da CIP, a Hazit, a Vainava e a Colônia, para Israel durante o mês de julho. E a gente tem esse grupo de jovens que esteve lá num programa específico para entender, vivenciar de alguma maneira o que está acontecendo em Israel, poder trazer para quem está aqui no Brasil um pouco mais sobre isso. E eles serão os protagonistas de um evento que a gente vai fazer pela memória de todos no dia 26/10, um sábado à noite. Na CIP a gente tomou a decisão de tentar manter essa memória conectada ao calendário judaico. Em Israel, na Knesset, tiveram essa discussão. O dia oficial cai durante o Shabat, é o Shabat do dia 25, 26, e por isso decidiram, então, nesse ano, trazer para o 7 de outubro, que vai ser entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e por isso muitas comunidades, assim como a de São Paulo e muitas outras pelo Brasil, vão ter grandes atos também no dia 7 de outubro, na data que, por enquanto, virou um nome e explica também tudo que a gente está vivendo. A gente fez questão de manter no dia 26, porque a gente acha que fazer esse memorial entre Rosh Hashanah e Yom Kippur seria prejudicial tanto para Rosh Hashanah e Yom Kippur quanto para o memorial. A gente não ia poder se dedicar de maneira exclusiva nem a um nem ao outro. A gente acredita que tanto um quanto o outro merecem o seu devido. E da mesma maneira, a ideia de colocar logo depois dos Hagim, desconectar com o Yortzeit, com o primeiro ano do falecimento de todos aqueles que foram assassinados no dia 7 de outubro, que isso possa também ser o início de uma reconstrução, que a gente possa também ter um espaço de conversa, não vai ser só um ato formal, mas também vai ter um momento educativo, um momento de troca, um momento para a gente pensar juntos como comunidades. Depois de ter feito o Rosh Hashanah, o Yom Kippur, chegar num momento como esse e poder pensar, e agora? Temos mais um ano pela frente. O que mudou e o que a gente precisa mudar? Não, uma reflexão muito interessante, assim, Rabino, e, né, puxa, assim, para questões, né, que a gente vem enfrentando. A gente tem visto aí uma crescente polarização, na sociedade como um todo e até dentro das nossas comunidades, né? A gente veio falando aqui no começo sobre o episódio que a gente fez ano passado, que abordava bastante sobre a questão da reforma judicial em Israel e das manifestações, né? E como que essas celebrações, né, a celebração de Yom Kippur em particular, pode se tornar também um espaço para reconciliação e perdão, tanto individualmente quanto coletivamente, né? Porque o que a gente sempre vem falando aqui, em particular no IB, é sobre a pluralidade dentro da nossa comunidade, né? Pluralidade de pensamentos, pluralidade de sionismos, e em tempos de polarização fica ainda mais relevantes, né? Essa pluralidade, essa divergência de pensamentos e de ideias. Yom Kippur não é mágica. A gente não tem como controlar a experiência de cada um e garantir qualquer tipo de resultado depois dessa experiência espiritual e comunitária tão significativa. A gente tem algum controle sobre as mensagens que são trazidas pelas lideranças comunitárias, mas mesmo com todas as mensagens e os serviços, muitas pessoas vão vir talvez uma vez, vão ouvir uma das mensagens, talvez vão estar em outro momento, apesar de que sim, muita gente vai prestar atenção, muita gente vem com toda a dedicação e afinco, como a gente faz todos os anos. Mas é difícil a gente falar como a gente pode, né, trabalhar tanto essa polarização num modelo que ainda é unidirecional. Nós, rabinos e líderes comunitários, temos uma oportunidade muito grande de poder nos comunicar com todos aqueles que vieram, mas ainda falta um espaço que eu acredito que é importante para a gente lidar com essa polarização, que é o espaço do diálogo, um espaço de construção, e que talvez o modelo sinagogal do Rosh Hashanah e do Yom Kippur não necessariamente são os melhores modelos para chegar lá. Mas eu acredito que a mensagem desse ano de todos os rabinos e rabinas do mundo, de todos os líderes comunitários, é uma mensagem de paz e harmonia. O Rambam, famoso rabino medieval, falava sobre o Shvil HaZahav, caminho de ouro, caminho do meio,
caminho do equilíbrio. Nenhum fanatismo é bom para nenhum de nós, nem para nossa comunidade, nem para nossa sociedade. E o livre-arbítrio é dado. Nós, como rabinos, nos colocamos como educadores. A gente tem o objetivo de passar uma mensagem, de deixar claro quais são os nossos valores, de deixar claro que a comunidade é um espaço seguro e que a gente quer manter ele dessa maneira, seguro, para que todo mundo que quiser, de maneira sincera, ser parte, possa estar com todo o seu ser, ser bem recebido dentro da nossa comunidade. E acredito que a mensagem tem que ser de otimismo e esperança. Tem que ser capaz de olhar para frente. Eu acredito que a responsabilidade de nós como liderança, eu não sou ingênuo, mas eu acredito que temos uma responsabilidade de liderar o dia de amanhã. Eu não consigo conceber um dia de amanhã sem otimismo e esperança. Talvez são justamente esses os meus pilares que me movem, me permitem continuar o trabalho do dia a dia, encontrando com cada uma das pessoas que a gente encontra no dia a dia e poder entender a dor também individualizada de cada um e pensar que talvez na vida de cada um de nós a gente tem dores muito maiores do que também as dores da guerra que afligem a todos nós. Mas a gente precisa acreditar que através do nosso trabalho, muitas vezes um trabalho de formiguinha, muitas vezes um trabalho não reconhecido, mas o trabalho que a gente tem feito com tantas essas conversas no IB, um trabalho legal que vocês fazem, um trabalho de comunidades judaicas e não judaicas espalhadas pelo mundo, tentando nos ensinar mais sobre o respeito, sobre a paz, sobre a harmonia. Eu acho que é o começo. A destruição, às vezes, ela é muito rápida e a reconstrução demora, mas a gente tem que acreditar que a gente tem um caminho para seguir e que se a gente estiver todo mundo junto, andando na mesma direção, a gente vai poder se ajudar. Natan, não tem jeito melhor de, acho que, terminar, né, esse podcast que sai na manhã do dia que começa a Rosh Hashanah, mas acho que durante todos os dias de Yamim Noraim ele é atual, ele traz mensagens ótimas e parece até um pouco marmelada, porque eu vou te mandar agora, acabando o nosso vídeo de Rosh Hashanah, e acho que a gente está muito alinhado nesse pensamento. Acho que depois de tudo que aconteceu, logo depois de Yamim Noraim, em 2023, a gente está preso, né, no 7 de outubro, e talvez é isso, né, seja a hora de pensar no amanhã. É muito difícil a gente sair das nossas próprias dores, é muito difícil a gente olhar para o outro quando a gente está tão focado em olhar para a gente mesmo, mas é um momento de renovação, né? Os ciclos, eles não existem à toa, eles têm um propósito, e eu acho que o momento que a vida nos dá a oportunidade de encerrar um ciclo para começar outro, ele é importante, a gente tem que valorizar. O judaísmo é muito sábio. Acho que nem todo mundo que professa o judaísmo é sábio, mas o judaísmo em si, muitas vezes, quase sempre é bastante sábio. Eu gostaria de colocar, né, também essa proposta para todo mundo, que a gente agarre essa oportunidade de encerrar um ciclo que foi muito duro, muito difícil, a gente não sabe o que vem pela frente, mas tentar começar algo novo. É impossível começar do zero, mas tentar ir para frente a partir do ponto que a gente está. Não foi nada combinado, mas acho que também não é à toa que a gente decidiu chamar o Rabino Natan para falar nesse podcast tão especial sobre os Hagim, as festas mais importantes do calendário judaico. Então, a gente conversou hoje sobre Yamim Noraim com o Rabino Natan Freller. Muito obrigada, é sempre um prazer e um privilégio ter você aqui com a gente. Muito obrigado, o prazer é sempre todo meu e quero desejar um Shana Tová, um Metuká, um ano bom e doce, cheio de aventuras, de realizações, e aproveitar para compartilhar uma mensagem que eu escutei do meu querido colega Rabino Tel Hotz, aqui da FIP, para que seja um ano bom e um ano doce. A gente tem que colocar a nossa parcela de bondade e de doçura para que ele realmente seja bom, que ele realmente seja doce. A gente conta com cada um de vocês que escutam a gente, de cada um que escuta quem escuta a gente aqui hoje, e a gente entender que cada um tem uma pequena responsabilidade no dia de amanhã, mas se cada um fizer a sua parte e ajudar um ao outro, quem sabe a gente vai estar num amanhã melhor. Que 5.785 seja um ano de reconstrução, seja um ano de renovação, e que a gente possa chegar ainda mais fortes e melhores para 5.786 no próximo ano.
Shana Tová Metuká, para o Rabino Natan e para você que ouviu a gente até aqui, e para você também, meu querido João, que seja um ano melhor para todos nós. Desejar também aqui um Shana Tová Metuká para todos e todas aqui que estão nos ouvindo, que ouvem semanalmente o nosso podcast. Para você também que está chegando aqui pela primeira vez, desejar também para o Rabino, para minha querida amiga Anitta. E é isso, né? Que a gente possa refletir, além de perdoar os outros, perdoar a si mesmo, né? Um exercício aí que eu sempre coloco, que eu tenho bastante dificuldade. E o ano doce e leve para todo mundo. E é isso. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para @institutobrasilisrael.org. O E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Shana Tová e até quarta-feira que vem. Shana Tová.